Olá, amigos e amigas da TV Cidade, estamos aqui novamente para mais um programa Bem Viver Corpo e Mente. Estamos aqui nesta sexta-feira, que é um prazer, né? É um prazer sempre estar aqui nessas sextas-feiras, gravando o nosso programa e, quem sabe, ajudando vocês a viver melhor, a estar melhor. Eu espero que sim. Na verdade, hoje eu quero falar para vocês sobre o Janeiro Branco, né? Que é uma campanha brasileira que surgiu em 2014 lá em Uberlândia, Minas Gerais. E é uma campanha que visa a conscientização das pessoas para olharem para a sua saúde mental, para o seu viver, a sua qualidade de vida, como você está vivendo, como você se relaciona com as pessoas com as quais você convive e com você mesmo, principalmente, né? Como é que você está aí nesse interior, né? Nesse emocional. Então, esse mês é um momento de campanha. A gente já falou um pouco na semana passada, que eu trouxe aqui a Cláudia, uma amiga minha do coração, que nós temos um toque sobre o Janeiro Branco e eu gostaria de falar um pouco mais com vocês hoje sobre a importância do autocuidado, a importância de se olhar, né, e gostar daquilo que se vê e tomar algumas medidas para a gente melhorar. O que a gente pode fazer? Como a gente pode estar? Com certeza, eu sempre digo que a vida não é uma linha reta. A gente não pode estar feliz sempre. E as redes sociais, às vezes, nos remete a essas exigências, a esses modelos que a gente vê, onde as pessoas postam coisas boas, sempre sorrindo, sempre em lugares maravilhosos, ou em experiências em família maravilhosas, e que a vida não é isso. E muitas vezes nós entramos numa exigência tão grande com a nossa própria vida, imaginando ou fantasiando até que a nossa vida deveria ser sempre um mar de rosas, deveria só ser sorrisos, só ser abraços, apesar que os abraços estão contidos na medida, né, nas medidas, nos protocolos de distanciamento, enfim, mas nós imaginamos e fantasiamos a história do Felizes para Sempre. Né, que a gente pode e que a gente deve ter uma vida sempre maravilhosa e que altos e baixos não fazem parte da vida maravilhosa que a gente fantasia, que a gente idealiza e que muitas vezes e praticamente sempre, né, as redes sociais nos trazem isso, dessa vida maravilhosa, essa vida que só nos traz alegrias e contentamento. E a vida a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe, mas a gente fantasia. E aí a gente chega numa descrença, a gente acaba se torturando porque passa por momentos de baixo astral, né? E aqui a gente cabe diferenciar momentos de baixo astral e depressão, a depressão propriamente dita, quando a gente já não tem mais ânimo nem para levantar, não vê sentido no viver, não vê sentido e não vê alegria nas coisas cotidianas, no nosso dia a dia. E a gente acaba realmente sucumbindo e muitas vezes chegando a um ponto que não tem mais volta. Por quê? Porque não procurou ajuda, porque não se cuidou, porque não se olhou e teve só esse foco numa vida maravilhosa que ela não tem, que a pessoa não tem, e acaba realmente desistindo muitas vezes de viver. E eu queria deixar aqui, né, esse alerta, não só agora em janeiro, que a gente se preocupe com a questão da saúde mental, mas durante o ano todo e durante a nossa vida toda, que a gente possa ter esse olhar, né,
de estar atento, né? Um olhar atento sobre a qualidade de vida que estamos levando, entendendo que temos esses processos, né? Esses processos depressivos, e muitas vezes as ajudas que a gente procura, principalmente terapia, né? Ela vai nos fazer passar por momentos, às vezes, muito depressivos, mas momentos depressivos que a gente não está sozinho, que a gente acaba entendendo o que está acontecendo conosco, a gente começa a ter insights, né? Ou cai a ficha, por que eu ajo desta ou daquela forma, e a gente acaba se libertando de amarras, se libertando de traumas, de coisas que estavam lá guardadas e a gente nem sabia. Muitas vezes as pessoas não querem mexer nisso, né? Acham que não, eu levei a minha vida até agora dessa maneira e não vou, né? E vou continuar assim, eu tenho a minha vida, a minha qualidade de vida que não é tão boa, mas para que passar por sofrimento? Muitas vezes nós se questionamos quando a gente está num processo terapêutico, e muitas vezes muitas pessoas fogem desse processo terapêutico porque se sentem realmente mexidas em sofrimento, mas eu sempre comparo o tratamento psicológico com uma ferida que não foi limpa, que não foi higienizada, que não foi tratada, e ela cria uma crosta por cima, mas por baixo ela está fermentando, ela está infeccionando, ela está minando a cura, ela não deixa, ela forma uma casca, e muitas vezes a gente se torna pessoas amargas, tristes, só olhando o passado com muito pesar, com muita tristeza, aquilo pesa muito, né? Porque não foi curado, porque a gente não limpou aquela ferida, a gente não organizou dentro da nossa estrutura mental os nossos sofrimentos, os nossos traumas, as nossas mágoas, enfim. E para isso precisa limpar, né? Eu lembro quando eu era jovem que eu caí de uma moto, eu até já andei de moto, e eu caí e arrastei a perna embaixo da moto e fez realmente um machucado bem sério, uma queimadura, na verdade, foi até uma queimadura, porque não foi nada profundo, mas saiu toda a pele em cima, e a minha mãe fazia eu botar de molho a perna dentro de uma bacia, de um balde grande, que eu pudesse deixar imerso, e ela tirava toda aquela pele. Ela tirava toda aquela pele morta, e eu morria de dor, né? Inclusive com sabão, que o médico até tinha indicado na época, não sei hoje como é que é indicado. Mas enfim, ela tirava toda aquela pele morta para criar uma nova e vir sarando de baixo para cima, né? E eu sei que eu não tenho nem cicatriz hoje na perna, praticamente só mal e mal um branquinho assim que, né, que pode lembrar o machucado, mas nada muito significativo. E eu acho que era para ter uma cicatriz horrível, né? Enfim, o que eu quero comparar é que esse processo da minha mãe de limpeza é o processo, né? Numa ferida que a gente sara de baixo para cima, esse processo é o processo terapêutico, que a gente tem que sarar as nossas feridas infantis, os nossos sentimentos de rejeição, de abandono, como eu falo sempre aqui. E para isso a gente tem que se empoderar do nosso presente e nosso futuro. Trabalhando esse passado, entendendo ele como algo que nos construiu, que nos trouxe até aqui, e se a gente está vivo é porque de alguma forma aquilo contribuiu, porque muitas vezes a gente passa por processos doloridos e aquilo nos impulsiona, aquilo nos dá motivo para querer superar. Eu trago a história da ostra, né? Que é bem conhecida, mas acho que é bem pertinente. A ostra, quando ela entra um grão de areia no seu interior, aquilo começa a machucar,
né? Aquilo começa a machucar e ela começa a jogar produtos, né? Substância, aliás, que vão envolvendo o grão de areia para ele não machucar mais ele e se torna a pérola. Então, os nossos machucados podem se tornar a nossa pérola, aquilo que a gente tem de melhor dentro da gente, né? Aquilo que a gente nos impulsiona para ser melhores, para a superação, né? Para a resiliência, para a nossa capacidade de resiliência, de se reorganizar a partir de um sofrimento, de uma crise existencial, de uma crise depressiva, enfim, um momento crítico em que a gente pode ir lá embaixo, né? E se deprimir. Então, um baixo astral, e aí, quando vem a depressão, é que aí a gente tem que ter esse autocuidado maior ainda. Mas eu falo sempre que é bom estar sempre nesse processo de autoconhecimento, que a gente fala muito aqui no programa, e de autocuidado, que na verdade a gente possa enfrentar melhor essas crises, que a gente possa não sucumbir totalmente aos sentimentos de desânimo, de não chegar a uma depressão profunda, a depressão maior, a gente, o termo, né, que a gente usa, que é depressão maior, que é o termo técnico, que é aquela depressão onde a gente, inclusive, pode ter presentes sentimentos de desejo de morte, né? Ou de tentativas de suicídio, inclusive. Mas esses baixo astral, esses momentos down que a gente pode ter, eles fazem parte do nosso desenvolvimento. E vamos aproveitar eles para entender o que está acontecendo e sair melhor disso, como eu falo sempre aqui no programa. Que a gente possa usar esses momentos mais de tristeza e de reflexão para entender que alguma coisa aquilo está querendo nos falar. Aquele sentimento representa algo e que a gente pode entender e sair daquilo melhor, com autoestima mais elevada, se valorizando mais, entendendo que a gente não precisa dar poder para as outras pessoas, né? De nos avaliar. Nós temos que aprender a nos avaliar bem, a pesar, basicamente, né? Mais aquelas coisas que a gente tem de bom, aquelas coisas que a gente faz de bom, enfim, que a gente possa sempre estar valorizando. Isso é uma forma de sair melhor. E trabalhando as culpas, né? Trabalhando as nossas culpas, entendendo que nós somos responsáveis pelaquilo que nos acontece, mas não culpados, e que existe consequências, é claro. Nós podemos fazer qualquer coisa, a gente pode, né, num ímpeto, fazer por uma necessidade interna, que eu falo sempre, a gente pode ter qualquer conduta. Ninguém garante que não mora dentro de nós aquele monstrinho e que um dia possa se manifestar de uma forma mais agressiva. Mas nós temos que assumir as consequências daquele ato, né? Então, para trabalhar esses monstros, para, digamos assim, domar esses monstros, nós precisamos nos autoconhecer, nós precisamos de processos terapêuticos para sarar nossas feridas. Entendendo que nós todos temos feridas, que todos nós passamos por processos emocionais doloridos e que nossos pais tentaram fazer o melhor, mas com certeza, de alguma forma, eles deixaram essas marcas. Eles deixaram essas marcas negativas, essas dificuldades, assim como eles tiveram com os pais deles, né? Eles também sofreram, eles também tiveram, e mais do que nunca, né? A gente vê hoje que a humanidade tinha muito pouca informação, se educava como foi educado, como a gente recebeu, não existia formas, né?
tão acessíveis de entendimento de o que é educar uma criança. Nós tínhamos poucos recursos, poucas informações. Hoje não, a gente tem muita informação, aliás, muita mesmo, e às vezes até desinformações, mas que a gente possa procurar informação, que a gente possa evoluir enquanto humanidade. E a pandemia, eu acho que veio assim muito para isso, para a gente poder ter esse olhar, né? E o Janeiro Branco, ele corrobora isso, ele dá ênfase a isso, né? Da importância da gente ter esse olhar para com a nossa saúde mental, com a nossa qualidade de vida. E pensando também em janeiro, que foi escolhido porque é nesse período que se faz planos, né? Que se faz projetos para o ano inteiro, que se faz balanço na vida do que passou, do ano que passou e o que se tem pela frente. Então, nesse momento, é bem importante pensar, né, essa campanha, fazer com que a gente pense mais sobre isso, mas que a gente possa, ao longo do nosso ano, sempre ter e sempre pensar e sempre buscar esse autocuidado, para a gente poder ter uma qualidade de vida melhor, conviver melhor com as pessoas que nos cercam e ter uma passagem, né, aqui na Terra significativa, que a gente possa deixar um legado significativo de pessoa de bem, que possa ser modelo para outras pessoas, para poder se superar, para poder estar vivendo melhor, né? E era esse recado que eu queria trazer hoje para vocês, né? De que não descuide da sua saúde mental. Olhe para você mesmo, busque recursos que você puder nesse momento. Como eu falei, tem muita informação e que a gente possa, né, passar por esse momento, eu diria até catártico, assim, uma revolução interna, que a pandemia também precipitou, né? Ela trouxe esse momento de, né, desacomodação e para a gente se reorganizar. Então, que a gente possa passar por esses momentos de desorganização, para a gente se organizar e se reorganizar melhor e poder realmente ser merecedor, se sentir merecedor de viver melhor. E a gente é merecedor, a gente só precisa descobrir isso, o ser humano precisa descobrir que ele é merecedor, que ele não tem culpa, que ele tem responsabilidade e que nós podemos aprender a fazer diferente. Foi um prazer estar com vocês.